costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje, utilizando os tecidos que vocês encontram lá no site da Avimor Tecidos, eu vou te ensinar a como produzir essa linda case para notebook. Gente, os tecidos lá do site da Avimor, quando você compra, eles chegam assim na sua casa, ó, com esse carinho, com esse laço super lindo. E é claro, a gente já reaproveita por aqui. A minha escolha, lá no site da Avimor, vocês encontram tecidos de tricoline e também o carro-chefe da loja, que são as estampas digitais, que são produzidas pela própria Avimor Tecidos. Por isso, tanta lindeza, tanto colorido e tanta coisa diferente. E a minha escolha para fazer essa aula foi uma estampa digital com esse motivo aqui, ó, que parece aqueles vitrais de igreja. Eu acho lindo e eu amo demais o colorido desses tecidos. Eu vou aproveitar e deixar aqui para vocês na tela o meu cupom de desconto. Caso você faça a sua compra, aproveite, use o cupom Farolzinho para você garantir 5% de desconto aí nas suas compras. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, curte esse vídeo, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E aí, estão curiosos? Então vem comigo que o passo a passo tá demais. Você vai amar fazer essa peça junto comigo. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer aqui, ó, essa case porta notebooks, tá? Ela tem um bolsinho aqui, ó, que serve para você poder guardar um mousepad. Já ensinei esse mousepad no canal. Dá para você colocar também aqui, ó, mouse, o carregador do celular. Decidi incluir uma alça também, porque se você quiser usar essa pasta para carregar outra coisa, super vai te servir, tá? Desde que seja alguma coisa leve. Por quê? Porque o botão com imã, ele não vai aguentar muito peso. Porém, se você estiver usando a pasta para guardar documentos, alguma coisa assim, até um caderno fino que não seja muito pesado, dá para você utilizar essa alça. Vai ter também aqui, ó, um porta-chaves, tá? Para pendurar, de repente, a chave do carro, alguma coisa naquela correria. E na parte interna aqui, ó, quando você abre a sua peça, você pode guardar o seu notebook. Ela também tem outro bolsinho aqui, ó, com tela vôlei, que dá para você guardar folhas, documentos, aquilo que você preferir. E essa peça aqui, ó, é uma peça super prática, principalmente para proteger o seu computador em viagens, ou se sempre está carregando para lá e para cá, né? É uma peça que deixa ele aí mais protegido e também fácil para você tá transportando. Agora eu vou ensinar para você como que você faz para poder fazer a medida do seu computador aí na sua casa. Como que eu fiz para poder tirar então a medida do meu computador? O meu computador, ele é um notebook de 15.6 polegadas e a marca dele é da Dell. Então eu peguei aqui a minha fita, ó, passei por baixo do meu computador e vim até aqui em cima para poder saber a medida dele. Ele deu aqui, ó, 80 centímetros. Aí eu peguei e cortei duas faces com 42 centímetros. Por quê? Eu ia acrescentar o zíper, tá? Isso me dá aí mais 1,5 centímetro e eu ia costurar com margem de costura de 1,5 centímetro. Deu certinho pro meu computador, não ficou largo, não ficou muito folgado e era assim mesmo que eu queria. E aí depois eu fiz a mesma coisa aqui, na lateral inversa, né, na largura. Eu tirei o comprimento, depois eu vim aqui para poder tirar a largura. E medindo aqui, ó, dá para mim 57 centímetros. E aí eu arredondei isso para 32, porque eu aumentei um pouquinho, aumentei 5 centímetros, porque eu queria que tivesse espaço para poder não ficar tão justo e eu conseguir guardar o mouse, o carregador do computador e assim eu teria espaço. Se você quiser, você consegue deixar bem justinho, só que daí você não consegue guardar outros elementos dentro. E foi assim que eu fiz para poder tirar a medida e fazer junto com vocês essa case aqui, porta notebook. E aí o que eu fiz também? Eu acrescentei essa alcinha pensando no quê? Que a pastinha também pode servir
Um dia que eu não vou carregar computador, nada, e que eu quero levar apenas documentos, eu tenho essa alça removível que eu coloquei aqui com um botão imantado. Só que como ela é uma alça que eu coloquei com botão imantado, ela é uma alça que não aguenta muito peso, tá? Então é para essas situações assim, onde você vai levar um documento, onde você vai levar alguma coisa que não tenha muito peso. Então vamos lá, eu vou ensinar para vocês quais são os materiais baseados na medida do meu computador que a gente vai precisar para fazer essa aula. Agora que você já aprendeu a como tirar as medidas do seu notebook, essa é a dica mais importante. Você vai correr lá no site da Avimor e garantir os tecidos de tricoline digital com as estampas mais lindas que você encontra para poder produzir a sua peça aí de costura criativa. Essa estampa que eu escolhi aqui, ó, faz tempo que eu tô paquerando ela no site. E se vocês observarem, ela parece aqueles vitrais de igreja, sabe? Eu acho bem linda e por isso eu escolhi essa estampa super colorida para fazer a minha peça. Essa estampa aqui, ó, na hora que eu aproximo, ela tem aqui, ó, ela forma alguns quadrados, tá vendo? E essa estampa, ela é espelhada. Tecidos assim facilitam muito quando a gente vai estruturar e fazer um matelassê. Então, por isso, eu aproveitei cada quadradinho desse para ir fazendo os meus riscos do meu matelassê. Eu fiz em um sentido e no outro sentido. E assim, eu fiquei com o meu matelassê a cada 7 centímetros, tá? Ó, na parte de trás aqui, que é branquinho, dá para vocês verem melhor. Para estruturar o meu tecido, eu utilizei manta R1. Você pode utilizar manta R2 também, tá? Foi só uma questão da que eu peguei aqui. Eu sempre prefiro utilizar manta R2, vocês sabem. Eu fiz então 2 peças, que vai ser a frente da minha peça e a parte de trás. E elas estão medindo 33 centímetros por 42 centímetros. Aí, coloquei aqui, ó, um retalhinho de tricoline de poá, que vocês encontram lá no site da Avimor também. E fiz aqui, ó, um pontinho de pet aplique para poder destacar. E aí eu coloquei a minha etiqueta, que é de sintético também. Coloquei ela com 2 ilhozinhos pra ficar assim, ó, rebite, né, gente? Esse é rebite. Coloquei com 2 rebites pra ficar assim ainda mais destacado na minha peça. Porque a peça é super colorida. Se eu só colocasse a etiqueta aqui, ó, ela não ia destacar a minha marca. E aí, para o meu forro, a mesma medida. 2 tecidos de tricoline digital, medindo 33 por 42 centímetros. Agora aqui, eu vou fazer bolsinhos, tanto externo como também interno. Ó, e aí pro bolsinho do zíper, eu cortei aqui um zíper medindo 33 centímetros, é um zíper de 5 milímetros, e aí eu já coloquei o cursor, que eu tô usando todas as ferragens em ouro velho, tá? E também que já tem aqui esse material sintético. Para o zíper da peça externa, eu tô cortando aqui 35 centímetros, um pouquinho maior que a minha peça, eu sempre gosto de cortar um pouquinho maior. Mesma coisa também já com o cursor. Como eu falei pra vocês, eu decidi colocar uma alça para facilitar. Porém, essa alça aqui eu vou fazer uma alça removível. Então, eu cortei 35 centímetros por 3 centímetros do sintético Montana, tá? Porque essa alça aqui eu vou colocar e tirar. Assim, eu utilizo ela só se eu precisar carregar ou não. Para isso, nós vamos utilizar também de 2 conjuntos de botão imantado. Tô usando dourado, que eu sempre amo, né, ferragens dourada. Eu não tenho ela nessa cor, acho que nem existe. Então, o dourado e o ouro velho super vai conversar. Esse botão imantado aqui, ele é o número 35, então nós vamos precisar de 2 parzinhos. Essa parte aqui, ó, que é mais fina do botão, eu apliquei aqui, ó, uma em cada lado, tá? É a mesma parte. E essa outra parte aqui, ó, que é a parte mais gordinha da nossa peça, eu vou deixar separado que depois nós vamos aplicar diretamente na nossa peça. Pra fazer aqui, ó, um puxadorzinho, às vezes a gente quer guardar uma chave ou alguma coisa, eu cortei aqui uma tirinha de 1,5 cm por 11 centímetros de Montana também. Fiz o pespontinho, assim como eu fiz aqui na alça, em volta para dar um charme. Tô utilizando um mosquetinho de 2 centímetros, tá? Ele aqui é, ó, 4 por 2, tá? 2 aqui na lateral. E coloquei também um ilhós, tá ok?
Eu vou fazer 2 bolsos, tá? Esse bolso aqui, que ele seria como um bolso externo, e esse um bolso interno. Pro bolso interno, eu cortei aqui a tela vôlei. E essa tela vôlei, ela tá medindo 35 por 33 centímetros. Eu sempre corto um pouquinho maior que a minha peça, tá? E aí eu vou usar um debrum. Para isso eu cortei o tecido no sentido do fio, medindo 4 centímetros por 33 centímetros, para eu poder fazer aqui o acabamento dessa minha tela vôlei. E pro bolsinho, que será o bolsinho externo, aqui 2 tecidos de tricoline também, medindo 25 centímetros por 32, ou um pouquinho maior que a sua peça, tá? Com os materiais todos passados, nós vamos começar a fazer a montagem da nossa peça. Agora aqui, como eu falei pra vocês, eu vou colocar uma alça na minha peça, que é uma alça removível. Como que vai ficar essa alça na minha peça? Ela vai ser assim, ó, desse jeito aqui, tá? Porque é uma alça que a pessoa pode tirar ou colocar quando ela quiser. Para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha régua aqui, vou medir 3,5 centímetros da parte superior e vou passar um risco. Da onde acaba aqui, ó, a minha etiqueta, eu vou marcar 3 centímetros e passo aqui um outro risco. Assim eu encontro o meio. Eu deixo a parte que vai ser a parte de trás da minha peça assim e apoio a outra peça, que é a parte da frente, aqui em cima. Alinho aqui, deixo tudo bem centralizadinho. Venho com o meu agulhão e vou furar aqui, ó, pegando as 2 peças, tá? Agora que eu furei, ó, a hora que eu virar, ó, fica um furo de um lado e um furo do outro. Aí eu vou abotoar assim e assim, ok? Nesse lugar aqui, ó, que eu furei, eu vou vir aqui com a minha peça, então. Ela tem que ser esse lado pra cá, tá ok? Opa. Ó, furei com o agulhão, agora é só encaixar. Coloco aqui. Ó, e a mesma coisa na parte traseira da peça. Se precisar, fura aqui de novo. Agora eu vou pressionar e apertar ali no balancinho. Ó, então eu já fiquei aqui com o meu botão imantado de um lado e do outro. A hora que a peça estiver montada, ela vai ficar assim. E aí aqui, ó, ele vem aqui e vem aqui a minha alça. E assim, ó, eu tenho uma alça para poder carregar o meu notebook. E quando eu não quiser usar a alça, eu retiro e guardo dentro da própria bolsa. Eu posso usar ela como uma bolsa ou como uma pasta. Com o meu botão já colocado, a gente vai fazer agora a parte do bolso aqui, que é esse bolso externo. Eu pego a frente da minha peça, vou virar ela aqui, ó, pelo lado avesso e eu vou marcar aqui, ó, 20 centímetros e faço um risquinho. Aí eu venho com a minha régua e marco aqui, ó, com a caneta, essa daqui é aquela que apaga com ferro, uma risca. Depois dessa risca, eu marco 1 centímetro e marco mais uma risca. Da base aqui, ó, de fora, eu vou marcar 5 centímetros. E aqui eu marco mais 5 centímetros. Lembrando que o seu notebook, se ele for menor ou maior, você pode seguir essa mesma regra, tá? E agora aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu pego o meu tecido aqui, ó, que vai ser para o bolsinho. Um dos lados, direito com direito, vou deixar assim, tá? Vou alfinetar. E agora, nós vamos para a máquina e eu vou fazer uma costura aqui em toda essa volta. Essa costura aqui, agora você vai diminuir o ponto da sua máquina, vai deixar ele para 2 ou 2,5 milímetros para ficar uma costura bem fechadinha. Então, eu vou virar a minha peça aqui e vou fazer o meu pesponto.
Deixo a minha agulha afundada e viro aqui a minha peça. Pronto, feito isso, vou dobrar aqui, faço aqui um corte e agora aqui, ó, eu vou cortar aqui essa parte. Quando chega aqui, eu faço um piquezinho pra cá, sem cortar aonde eu costurei. Outro pico pra cá. E agora aqui, ó, eu tiro o excesso dessa parte aqui que sobrou. E agora, o que eu vou fazer? Eu pego todo esse tecido, ó, e passo ele aqui por dentro. Vou trazer ele pra cá. E agora, no meu ferro, ó, eu vou lá no ferro e eu faço isso daqui, ó. Eu deixo bem esticadinho, bem certinho, tá? Pra poder o meu bolsinho ficar ok, bem certinho. Por isso que nessa parte aqui, gente, era melhor mesmo ter usado a manta R2, que ia aderir com mais facilidade. Mas vai dar tudo certo, eu vou passar e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, então passei. Agora aqui, ó, eu vou fazer o uso do alfinete para me ajudar a deixar a peça mais certinha. Se você estiver usando a manta R2, você vai perceber que você nem precisa disso, tá? Ó, na parte de baixo, nem vou precisar colocar, tá ok? Então, ficou dessa forma. Aí, eu vou pegar aqui aquele meu zíper menor, tá? Ó, vou colocar ele aqui. Deixa o meu cursorzinho assim. Gosto sempre de centralizar e deixar bem certinho o meu zíper, tá? O dentinho do zíper no meio aqui do meu espaço, ó. Ó, alinho, deixo aqui o meu zíper bem certinho. Depois a gente corta o excesso aqui. E agora eu vou fazer um pesponto em toda a minha volta prendendo esse zíper. Passar o meu cursor pra cá, vou deixando meu zíper retinho e continuo aqui costurando. Vou virar aqui e aí, gente, quando eu passo em cima do zíper, eu gosto sempre de fazer um retrocesso, tá? Viro e continuo aqui costurando até finalizar. Ó, zíper aqui costurado. Lembrando sempre que olhando pra você, a peça de frente pra você, o zíper fecha sempre para a esquerda, tá? Então, aqui, ó, o meu zíper aqui tá fechadinho, tudo ok. Agora aqui, ó, eu vou cortar aqui o excesso desse zíper. Vou deixar que nem eu deixei aqui, ó, aproximadamente 2 centímetros aqui sobrando. E aí, com o isqueiro, eu vou selar essa parte aqui que sobrou do meu zíper. Já selei aqui o meu zíper. Agora, eu vou pegar, ó, essa outra parte, o lado direito, vai ficar direito com direito do meu bolso. Vou pegar novamente alfinetes, vou alfinetando aqui, ó. Porque agora, nós vamos costurar essa parte aqui para poder fechar o nosso bolso.
E aí, pra costurar, eu vou fazer assim, ó. Eu abro aqui essa parte e aí eu venho costurando aqui. Ó, costurei essa primeira parte. Agora, eu só vou virar aqui a minha peça e aí, ó, eu vou passar uma costura aqui em toda a volta. Peça aqui costurada, vou retirar os alfinetes e refilar o excesso que sobrou aqui, ó, das minhas laterais e do fundo. Então, essa parte aqui, que será a frente da nossa pasta porta-notebook, está pronta. Do lado de dentro aqui, o bolsinho. Quando eu abrir esse bolso, ele fica embutido, ó. E aí é legal porque esse bolso aqui, de repente, serve para guardar o fio do carregador do computador, um fone de ouvido, até um caderno, tá, gente? O bolso é bem legal, é bem grande, cabe bastante coisa. Essa parte aqui, então, eu vou reservar. E agora aqui a gente vai pegar uma parte do nosso forro. Vou pegar aqui a minha tela vôlei e o meu viés. O meu viés aqui, ele tem 4 centímetros. Eu dobro ele, vou apoiar aqui e vou passar uma costura com margem de meio centímetro. Ó, e agora eu vou rebater esse viés. Feito isso, eu vou apoiar aqui no meu forro, na minha peça. Ó, então depois aqui do viés rebatido, aproveitei e já costurei esse viés no tecido do meu forro. Agora peguei aqui as duas partes da minha peça, a parte da frente e a parte de trás, e eu vou aqui, ó, costurar o meu porta aqui chaveiros, alguma coisa. Eu vou preferir deixar do lado de fora, por quê? Porque do lado de dentro às vezes pode acontecer de riscar o notebook, tá? Então eu vou colocar ele aqui, mais ou menos centralizando entre a minha peça aqui, ó, e o início da minha etiqueta, e vou fazer um retrocesso. Ó, peça costurada. Agora aqui eu vou aplicar o meu zíper, tá? Vou colocar o meu zíper aqui, vou fazer a minha costura. Essa primeira costura eu vou fazer bem na beiradinha. Pronto, costura feita. Agora eu venho aqui com o meu forro, vou deixar direito do meu forro com o direito do meu zíper. Viro aqui pelo avesso. E agora eu vou costurar o mais próximo possível do dentinho do meu zíper. Pronto, ó, costurei. Agora aqui eu abro. Na hora de rebater, eu vou deixar aqui, ó,
o meu porta-chaves para baixo, tá? E agora eu vou fazer uma costura rebatendo. Jogo todo o meu forro bem para baixo. Ó, na parte de baixo ele ficou assim, tá? Pro meu forro não subir. E na parte de fora ele ficou desse jeito. Quando eu rebato a costura, o meu chaveirinho aqui, meu porta-chaves, fica deitadinho, tá? Vou fechar aqui novamente. Agora eu venho aqui, lembrando, né, o botão pro lado de cima e vou colocar a parte de trás da minha peça, alinhando tudo certinho. E vou passar uma costura bem na beiradinha. Agora aqui, ó, eu viro desse lado, o lado do forro, e vou colocar o meu forro aqui, ó, que tem o meu bolsinho de tela vôlei. Porque esse bolsinho serve também para colocar folhas, caderno, documentos, enfim, aquilo que a pessoa precisar organizar. Agora aqui eu vou colocar alguns alfinetes no meu forro. E aí eu vou costurar aqui, ó, pelo lado da manta, sempre o mais próximo possível da cremalheira do zíper. Vou abrir aqui o meu zíper e continuo costurando. Retiro aqui todos os meus alfinetes. Nossa peça já tá quase pronta. E agora é a hora de eu rebater esse lado de cá. Então, separo aqui a minha peça. Ó, você pode até puxar, colocar aqui alfinetes pelo forro para ele não subir. Vou dobrar aqui essa parte dessa peça e vou rebater aqui a minha costura do outro lado. Prontinho. Retiro aqui os meus alfinetes. E agora chegou a hora da gente fazer o fechamento. Nós vamos separar parte estruturada com a manta para um lado e parte do forro para o outro. Eu vou começar a costurar aqui pela minha manta, tá? Então, eu vou começar aqui nas laterais, eu gosto de costurar assim, ó, até aqui, tá? E aqui, então, eu começo a alfinetar minha peça. O que é manta, deixo de um lado, zíper no meio e forro para o outro lado. Vou aqui, ó, alfinetando. Pego aqui, uno as duas pontinhas. Ó, então, alfinetei aqui toda a minha peça. E agora, na hora de costurar, eu vou começar a minha costura do forro para a manta. Aqui eu vou deixar um espaço para abrir, tá? Então, eu começo aqui, vou até o final e termino aqui. E o meu zíper aqui, ó, eu jogo, deixo o dentinho aqui, ó, pro sentido do forro, tá ok? De um lado e do outro lado também. Sempre que eu chego no cantinho das peças, eu gosto de fazer um retrocesso.
Faço um retrocesso em cima do zíper também e continuo costurando. Eu tô usando margem aqui de meio centímetro na costura. Ó, então chego até o final da minha peça na costura, volto em retrocesso, deixo a agulha afundada, viro. Aí eu vou em retrocesso até o final e continuo a minha costura. Assim eu reforço a costura dos meus cantinhos. Aqui eu vou parar a minha costura, só para eu vir do forro para a peça, tá? Prontinho, terminei a minha costura e agora eu vou desvirar por essa abertura aqui que eu deixei. Agora aqui pela minha abertura, eu vou colocar a minha mão aqui. Chego até o meu zíper, abro ele, aqui, ó. Agora eu pego aqui o fundo da minha peça e trago até aqui em cima, e aí eu vou desvirando. Agora aqui aproveito pela mesma abertura, ó, pra vir até aqui, acertar aqui os meus cantinhos do fundo, tá? Do meu envelope aqui, pra colocar o notebook. E aí, olha que legal aqui esse acabamento, ó, onde as costuras, elas se encontram. Ó, e aqui, então, ficou a nossa abertura. Eu vou dobrar ela e aí eu faço uma costura fechando todo o fundo. Essa costura eu faço bem na beiradinha. E aí, agora é só colocar o meu forro pra dentro aqui da case do notebook. Bom, pessoal, então a minha case porta notebook ficou assim, ó. Do lado de dentro eu tenho esse bolso aqui que dá para guardar, fazer uma divisão. Do lado externo eu tenho esse outro bolso aqui. E agora aqui, ó, eu vou guardar no meu computador aqui. Coloco aqui, fecho. E aqui, ó, adicionei a minha alça, tá? Só que assim, gente, ó, a alça, ela não vai aguentar peso, tá? Só me liguei nisso agora que o botão não ia aguentar peso. Então, ela vai servir mais se você não tiver utilizando um notebook tão pesado, tá ok? E aqui no bolsinho, ó, eu consigo guardar mousepad, que eu já ensinei aqui no canal. Consigo colocar o mouse, tá? Consigo colocar carregador também, porque o bolsinho, ó, ele ficou bem grande. Caneta, que você quiser guardar. E aqui dentro, ó, você ainda tem uma divisão com esse outro bolso aqui de tela vôlei para guardar alguma coisa que você queira guardar. E é isso, pessoal. Viram como é fácil produzir essa case para o seu notebook? Se você gostou dessa aula, não esquece, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa as notificações e corre lá no site da Avimor para garantir os tecidos mais lindos com estampas digitais que você encontra no artesanato. Eu vou aproveitar e deixar o meu cupom de desconto aqui para você garantir ainda um descontinho nas suas compras. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!